O exemplo que vamos mostrar aqui é relativo ao capítulo 8, um exemplo de processo que envolve mudança de fase, sem reação química. 1 mol por segundo de etanol é aquecido de 0,50 bar e 45 graus Celsius até 0,50 bar e 120 graus Celsius. Determine a taxa de transferência de calor necessária. O esquema do processo está representado aqui nessa figura. Temos uma corrente de entrada, 0,50 bar e 45 graus Celsius, e uma corrente de saída com a mesma pressão, porém 120 graus Celsius. O objetivo é determinar essa taxa de transferência de calor necessária para promover este aquecimento. A taxa de transferência de calor é dada pelo produto da vazão molar pela diferença de entalpia. Não vamos aqui detalhar aspectos do balanço, porque o objetivo principal desta apresentação é focar no cálculo dessa diferença de entalpia necessária para resolver este problema. Para determinar o estado físico, tanto da corrente de entrada como da corrente de saída, temos que realizar cálculos de pressão de saturação, conforme apresentado em aula, utilizando a equação de Antoine, na tabela B4. Realizando esses cálculos, nós concluímos que essa entrada de meio bar e 45 graus Celsius para o etanol corresponde ao estado físico de líquido. E nessa mesma pressão de 0,50 bar e 120 graus Celsius, o estado físico é vapor. Sabendo-se que o estado físico de entrada é líquido e o estado físico de saída é vapor, é difícil calcular diretamente essa diferença de entalpia. Não dispomos de nenhum método que permita calcular essa diferença de entalpia com uma só passagem. Neste caso, o que temos que fazer? Estabelecer um caminho mais conveniente para o cálculo de entalpia, uma vez que entalpia, por ser uma propriedade de estado, a sua variação não depende do caminho percorrido pela substância. Da tabela B1, nós verificamos que a entalpia de vaporização do etanol na temperatura normal de ebulição é igual a 38,58 kJ por mol. Ou seja, nós temos conhecimento de um valor de entalpia de mudança de fase numa temperatura e pressão específicas, que são a temperatura de ebulição, 78,5 graus Celsius, para a pressão normal de uma atmosfera. Então, sabemos que a 1 atmosfera o etanol muda de fase a 78,5 graus Celsius. Sabendo-se isso, podemos estabelecer o seguinte caminho para esse processo, que vai levar o líquido a 45 graus e meio bar até o vapor a 120 graus e meio bar. Que o caminho seria o seguinte: o líquido a 45,5 bar passa para líquido a 78,5 graus e 1 atmosfera, que é igual a 1,01325 bar. Nessa condição, que é a condição de ebulição normal do etanol, o etanol viraria vapor, passando a vapor a 78,5 graus Celsius e 1 atmosfera, e daí então o vapor de 78,5 graus e 1 atmosfera passaria para vapor a 120 graus e meio bar. Bem, não importa que esse não seja o caminho real percorrido pela substância durante aquele processo de aquecimento. Porém, é um caminho conveniente. Por quê? Porque permite que eu calcule as variações de entalpia em cada uma dessas etapas. E por que foram escolhidas essas etapas? Justamente pelo fato de se conhecer o valor desta diferença de entalpia que leva o líquido até do líquido a 78,1 bar até o vapor a 78,1 bar. Essa diferença de entalpia aqui eu conheço que foi extraída da tabela B1. Portanto, o caminho foi escolhido para forçar a passagem por essa condição, pois nessa condição eu conheço a entalpia de vaporização. Então eu vou separar o meu cálculo de entalpia em 3 etapas. A primeira é a variação de entalpia do líquido, para trazê-lo de 45 graus e meio bar até 78,5 graus e 1 atmosfera. Essa diferença de entalpia é dada por essa expressão, em que eu tenho a contribuição da temperatura e a contribuição da pressão. Aqui seria a contribuição da temperatura para a variação da entalpia, e essa aqui a
a contribuição da pressão, V ΔP. Na segunda etapa, que seria a mudança de fase propriamente dita, eu vou utilizar o valor de entalpia de vaporização extraído da tabela B1. Então, essa variação de entalpia eu já conheço. A última etapa, que seria a mudança do vapor de 78,5 graus Celsius em em uma atmosfera até 120 graus e meio bar. Embora haja uma pequena diferença de pressão, essa diferença ocorre em condição de gás ideal. E se eu admitir que o vapor de etanol é um gás ideal, eu desprezo o efeito da pressão no cálculo da entalpia, que fica simplesmente igual à integral de Cp dt. Note que aqui o Cp é do vapor, enquanto que naquela etapa A era o Cp do líquido. Portanto, essa diferença de entalpia total do líquido a 45,5 bar para o vapor a 120,5 bar é dada por esses três pedacinhos aqui de variação de entalpia. Essa primeira contribuição da temperatura e da pressão aqui, para o caso da variação da entalpia do líquido, a diferença relativa à mudança de fase e, por último, a variação de temperatura do vapor. Então, são esses três pedacinhos aqui que compõem a variação de entalpia total. Propriedades do etanol. Da tabela B1, eu consulto a densidade relativa do etanol, que vale 0,789. Portanto, a massa específica dele é 789 kg por metro cúbico. Procedendo às contas, eu concluo que o volume específico do etanol é 0,0583 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por mol. O volume específico é o inverso da massa específica. E a utilização da massa molecular aqui foi simplesmente para chegar no valor de volume específico molar. Da tabela B2, eu conheço que o Cp do etanol líquido a 0 grau é dado, vale 103,1 vezes 10 a menos 3 kJ por mol grau Celsius, e o Cp do etanol líquido a 100 graus Celsius é dado e é igual a 158,8 vezes 10 a menos 3 kJ por mol grau Celsius. Eu posso utilizar desses dois valores de calor específico nessas duas temperaturas para obter a equação de uma reta, que é essa reta aqui. Então, isso aqui é a equação de uma reta ajustada utilizando esses dois pontos. Da tabela B2, eu obtenho os valores das constantes A, B, C e D para o etanol, que formam o polinômio do calor específico em função da temperatura. Então, os valores de A, B, C e D estão relacionados aqui neste slide. Por fim, vamos aos cálculos. Naquela primeira etapa da variação da entalpia do líquido, eu tenho a contribuição da temperatura e a contribuição da pressão. Por fim, a variação de entalpia é igual a 4,606, que é a contribuição da temperatura, mais 0,00299, que é a contribuição da pressão. Pode-se observar, o que já era esperado, que a contribuição da pressão é insignificante, poderia ter sido desprezada a priori. A variação da entalpia devido à mudança de fase, naquela condição normal de ebulição, já era um valor conhecido, 38,58 kJ por mol. Por fim, a variação da entalpia do vapor, 3,158 kJ por mol. A variação de entalpia total é, portanto, a soma dessas três etapas que compõem aquele caminho escolhido para o cálculo da entalpia, da diferença de entalpia, 46,3 kJ por mol. Portanto, a carga térmica, que é o produto da vazão molar pela variação da entalpia, é igual a 46,3 kJ por segundo ou 46,3 kW.